Bom, turma, estamos mais uma vez aqui em Imperatriz com mais um Oddscast, dessa vez episódio 27. Dessa vez a gente trouxe duas colegas profissionais, vão ser em momentos diferentes, mas para abordar basicamente os mesmos temas do empreendedorismo jurídico. Mulheres que transformam o direito em negócio, que eu acho que é um assunto que está muito em alta, principalmente no mercado jurídico, que as mulheres vêm dominando cada vez mais, principalmente por ter esse lado mais de gestão, de empreender. E hoje a nossa primeira entrevistada vai ser a Damires, doutora Damires, obrigado por ter vindo. A Patrícia vai falar um pouquinho sempre quem é a Damires, mas a gente também vai te cutucar um pouquinho mais para entender como começou a tua jornada, quem é você, teus desafios. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Patrícia, conta um pouquinho para a gente quem é a Damires, o que ela faz, o que a gente vai poder esperar também dela hoje. Olá, pessoal, bom dia. Estamos hoje, com a nossa convidada especial, que é a Damires. Ela é mãe da Olivia e do Arthur. Depois ela vai contar um pouquinho sobre esse desafio de ser mãe, ser empreendedora. Mas a Damires é pastora. A Damires é advogada, especialista há 11 anos em benefícios previdenciários urbanos. É CEO da Diniz Brito Advocacia e ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, subestação de Imperatriz. Damires, muito obrigado, por ter topado aí o nosso convite em fazer esse bate-papo, que eu acredito que vai ser algo enriquecedor para quem está nos assistindo agora. Seja bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigado pela oportunidade da gente dividir esse momento. Estar aqui dentro de uma agenda extensa, quando você falou sobre mim mesma, eu canso só de ouvir as minhas próprias atribuições. Apesar de nós estarmos hoje, nesse mundo moderno, onde as coisas elas são muito aceleradas, existem prioridades para mim. Eu costumo dizer que a minha caminhada, a minha vida, é como se eu sou uma equilibrista de pratos. Então, eu sustento vários pratos nas mãos e existem momentos em que um prato ele exige mais atenção. E ali, esse prato ele vai ter o meu olhar. Então, dentro dessa caminhada, a minha fé, a espiritualidade, para mim, é algo que me norteia, é algo que me sustenta e é algo que me trouxe a todos os lugares que eu estou, inclusive essa mesa. Eu sou centralizada na ideia e na verdade de que Deus ele criou todas as coisas e que eu fui criada para o esplendor da glória dele. Então, eu faço isso como mãe, eu faço isso como advogada, eu faço isso como empreendedora no ramo jurídico, eu faço isso como esposa e, inclusive, eu brinco, que eu malho, gente. Comecei esse ano, porque eu era bem sedentária. Já joguei vôlei lá no passado, mas já passou. Mas atualmente eu voltei a malhar, tem 7 meses. Respeitem a minha continuidade. E eu malho assim com ódio, mas eu malho com a certeza. Mas consegue encaixar na agenda. Faz parte de todo esse processo. Nós não somos pessoas que desempenham papéis. Eu gosto de dizer que nós somos inteiros. Então, eu sou a Damires, seja advogada, seja esposa, seja mãe do Arthur e da Olivia, seja esposa do Hildebrando Júnior, seja pastora. Eu não tenho como dissociar as atividades, E eu sou tudo isso em todos os momentos que precisam ser, inclusive quando eu vou malhar, inclusive quando eu estou aqui. Mas é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Damires, como você bem falou, você tem várias atividades, né? Mãe, esposa, advogada, empresária, líder, espiritual, pastora. Mas como foi que começou no mundo da gestão, inclusive, como foi começar o seu próprio negócio? Assim, da onde surgiu a ideia? Já era uma coisa antiga que você tinha ou o caminho foi te guiando para aquilo, como você disse que tem uma energia, foi sendo guiado ou já era uma coisa que você tinha planejado? Olha, eu acredito que Deus, ele me criou e com as habilidades que eu tenho. Todos têm dons que são inatos. Então, eu tenho uma facilidade com muitas coisas. Sempre gostei do social, mesmo criança. Minha mãe brigava muito comigo, porque eu tenho um irmão mais novo. E ela comprava algo novo pro meu irmão e eu doava o dele, velho, sem ela deixar. Isso deu várias confusões já na minha casa. Então, eu sempre fui essa pessoa. Mas ali eu ainda não tinha uma consciência da espiritualidade. Então, eu digo que Deus ele já havia me direcionado.
E sempre fui aquela pessoa da escola que briga pelo problema dos outros, se mete na confusão que não é sua, lidera tudo, lidera todas as coisas, até o que não era para liderar. Então eu digo que Deus ele foi me levando, né, me conduzindo para esse lugar. A advocacia na minha vida, desde os meus 10 anos, que eu dizia que eu ia fazer direito. Eu vim de uma família simples, né? Meus pais, eles cresceram com muito trabalho, mas uma família simples, muito trabalhadora, e eles me deram o que de melhor podiam, que era o estudo. Então, eu sempre fui a CDF chata, né? E era uma forma de devolver para eles aquilo que eles tinham me entregue. E eu sempre dizia que eu queria fazer direito. E as pessoas achavam, assim, um desperdício, porque todo mundo tem que fazer medicina, né? No passado. Mas eu nunca quis. E eles nunca me pressionaram. E eu dizia que ia fazer direito e eu seria juíza. Só que eu estudei a escola, me preparei para isso, né? Passei na universidade, onde eu queria, passei em outras, mas eu cursei onde eu queria. E ali naquele lugar, no início eu me identifiquei, amei aquele negócio de direito. Todo estudante chato acha que tem o rei na barriga, né? E eu não decepcionei o curso de direito, sendo arrogante. Então, eu caí do cavalo, porque no meu segundo semestre a minha família passou por muitos problemas, né? Problemas financeiros, problemas pessoais com os meus pais. Foi um ano, assim, de muitas perdas. Perdemos casa, perdemos N situações. E ali eu também perdi um relacionamento que na época da minha adolescência era importante. E eu entrei num quadro de depressão. E nesse lugar eu conheci Jesus. E Jesus mudou tudo, inclusive os meus desejos. E aí a primeira coisa que eu queria era deixar o direito e fazer biologia. Tudo a ver. Nada a ver. E mudou muita coisa. E nesse percurso eu fiquei completamente perdida. Eu já não sabia mais o que eu era, quem eu queria, para onde eu iria. Mas os meus dons estavam ali. Eu continuava sendo essa pessoa que amava o social, eu continuava sendo essa pessoa que falava com muita facilidade, de uma oratória muito boa, gostava muito de ler, era muito estudiosa. Então, os meus dons permaneceram. Eu só não sabia que eles existiam e que eles iam tomar um outro rumo. E quando eu me encontrei no direito, já foi no fim, e Deus ele me deu uma missão que foi relacionada à advocacia. Eu orava e falava, Deus, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer com esse curso? Eu quero mesmo largar. E o meu pai teve um dia que teve uma conversa séria comigo e falou, olha, ou você vai ficar no seu curso e viver o seu curso, ou você vai aí ser missionária pregando o evangelho. Eu, pai, que pergunta difícil, porque eu queria ser missionária, eu queria ir para a África, olha só. Mas Deus, ele já sabia onde ele me levaria. E ali eu tive uma resposta clara de Deus. E Deus, ele me guiou, ele me conduziu para a advocacia. Então, eu sabia que eu seria advogada, mas eu não sabia como. E eu lembro a minha família não tem pessoas do ramo jurídico. Então, eu não tinha para quem recorrer. Não tinha referência também. Não, nenhuma. Eu lembro que um dia eu tava andando na rua e eu parei no sinal e eu fiz uma oração chorando assim, Deus, olha, eu não sei para onde ir, só pro meu nome. E aí, naquela oportunidade, eu fui chamada para um estágio e esse estágio foi dentro de um escritório de direito previdenciário. E Deus, ele me salvou ali. Ele fez ali naquele lugar o que ele sempre sonhou para mim. Ali eu conheci o direito previdenciário, que não era uma opção na minha vida. Ali eu tive contato com a advocacia. E ali eu entendi, esse é meu lugar. Eu amei aquele negócio. Eu amei falar pelas pessoas, defender o direito das pessoas. E era o social que eu amava. Era um tempo muito difícil, 12 anos atrás, você não tinha nada digital. Então, ou você ia para o livro e comia o processo, ou você não sabia nada. Até não o próprio INSS do Previdenciário tinha que ir presencial. Gente, já fiquei em filas do INSS de mais de 8 horas. Então, foi muito bom tudo aquilo que eu vivi e ali eu me encontrei. E dentro daquele lugar da advocacia, não se falava muito sobre gestão ainda, né? Imperatriz não se falava muito sobre gestão. E não se tinha hoje acesso à tecnologia como a gente tem.
E eu soube de uma feira de negócios jurídicos, a maior feira de negócios jurídicos da advocacia na América Latina, que inclusive está acontecendo agora, enquanto eu estou falando aqui, é a FENALAU, e eu fui para essa feira em 2017. Gente, nessa feira só tinha uma pessoa representando o estado do Maranhão, e era eu. Eu estava lá em 2017 com os meus total de 24 anos de idade, representando o estado do Maranhão numa feira, na maior feira de negócios jurídicos da América Latina, no Maranhão. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu sempre fui incansável na busca pelo conhecimento, e no dia que eu me achei, acabou, porque aí eu já sabia tudo que eu queria viver. E eu falo que a minha fé, ela é muito forte nisso, porque o meu porquê na advocacia está relacionado a isso. É amar pessoas. E aí, então, fazendo um breve resumo. Começou na advocacia, mas aí tinha esse lado espiritual de querer ajudar, de querer ter uma notoriedade e uma relevância na sociedade. Não só apenas, vou cursar direito, ser advogado, ser juiz, mas o que eu vou contribuir para a sociedade? Corta para Deus te guiando e você caiu no mundo do previdenciário, que nada mais é do que literalmente ajudar pessoas, né? Ajudar as pessoas que precisam de auxílio, que precisam de aposentadoria, que precisam de recursos, e muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento. Como foi essa virada de sair do estágio, virar um advogado de escritório e desse escritório fundar o seu próprio? Foi depois dessa feira de negócio? Foi depois que você viu a imensidão do mundo de negócio, de gestão, de ter o seu próprio canto, de poder gerir a sua maneira? Quando eu fui pra feira, o meu desejo era consertar tudo. Então eu voltei no escritório falando assim, quero mudar o mundo. Eu não queria sair dali, nunca quis. Foi um lugar que me abriu muitas portas. Eu queria transformar aquela realidade. Então eu sempre estava buscando uma oportunidade de melhorar e aprimorar. Só que Deus, mais uma vez, ele foi me empurrando. Nunca foi meu desejo, eu era muito imatura. E nunca foi meu desejo ter o meu negócio. Sendo bem honesta, Bem sincero. não era minha vontade. Eu queria ficar quieta ali e mudar o mundo do lugar onde eu estava. E Deus, ele foi me empurrando para esse lugar. Muitas circunstâncias aconteceram dentro desse lugar, que foram me empurrando para isso. E eu lembro que um dia eu estava muito atordoada pelas circunstâncias, e o meu primeiro filho tinha nascido, e não era uma opção para mim sair. Eu falava, Deus, não vai dar certo. E eu lembro que eu fui numa determinada reunião de oração, e eu dizia para mim, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não sou empreendedora. E eu lembro que a pessoa que estava lá orando, ela olhou para mim, na hora que eu entrei, ela falou assim, menina, para de ser idiota, você é empreendedora. E aí eu fiquei muito chocada, porque eu falei, essa pessoa não me conhece, ele não era daqui, Deus do Senhor de novo tá aprontando. E lá tudo isso começou e eu recebi uma direção muito clara de Deus de sair. E um grande amigo meu, que é o Rafael Brilhante, eu sempre falo dele, que é o CEO da Rasteiríssima, ele me disse algo que me marcou também, né? E diante daquilo tudo que eu vivi, ele me disse uma frase assim, que Damires, é melhor você ser cabeça de formiga do que rabo de serpente. E aquilo ficou me martelando tempos e tempos com tudo isso. E eu entendi, né, que era Deus, ele estava me levando para conduzir algo, mesmo que fosse pequeno. Talvez não fosse algo grande, mas fosse algo que ele estava me levando a viver. Né? E aquela mentalidade ali foi mudando. E aí, começamos, né? O escritório de advocacia, o meu escritório, eu já tinha 7 anos de advocacia quando ele nasceu. E eu comecei por café, mas Deus, como sempre, foi me empurrando. E essa mente, ela foi se abrindo. Foi se abrindo, eu fui vendo outros panoramas. E quando eu fui colocada ali, parece que eu tinha nascido para aquele lugar. Então, aí se encontrou. nossa, meu desejo foi mudar. E assim, com muita graça que eu digo que esse lugar que nasceu, o escritório que nasceu, ele já nasceu com uma visão clara. Sabe o que é curioso? Ontem a gente fez um evento aqui falando sobre isso.
Muitas vezes os empreendedores, eles não se veem como empreendedores quando eles não têm o seu próprio negócio. Às vezes eles são funcionários ainda, e é o que a gente fala de espírito empreendedor, né? De comportamento empreendedor. Às vezes você não precisa ter o seu próprio negócio ainda para já ter esse comportamento, que é o que você vivenciou na pele. Você veio de um evento, de uma feira, querendo mudar, querendo revolucionar o ambiente que você estava, talvez não tenha conseguido as aberturas ali, mas você já veio com aquela carga, cara, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso mudar, enquanto você era só uma funcionária e que você queria, inclusive, trazer essas ferramentas que você aprendeu. Isso é comportamento empreendedor. E aí, graças a Deus, né? Aí a gente precisa realmente agradecer ele, que talvez não tenha dado muito certo aonde você quis mudar, mas aí foi o empurrão que você precisava para ter o seu próprio. É essa garra que às vezes a gente percebe, inclusive na nossa própria equipe, né? A gente precisa ver quem são as pessoas que têm esse comportamento empreendedor. Seja eles dentro do nosso negócio, talvez virando sócios, né? É a coisa mais comum que tem hoje em dia. Você achar aquelas pessoas ali que são um pontinho fora da curva na tua equipe, que tem aquele espírito empreendedor, que querem fazer o negócio acontecer, em vez de você olhá-los ali como um entrave, falei, não, vamos fazer uma sociedade ou outra vez até guiá-los também para ser um parceiro seu com o próprio negócio deles. Que bom que no seu caso deu certo de criar o seu próprio negócio. E hoje, dentro do teu universo jurídico, do teu escritório, como é que tu acha que pode se construir uma marca forte para as pessoas que estão começando? Hoje a Damires tem um nome consolidado, como você bem falou, são 14 anos, é isso? Hoje, 12 anos. 12 anos. Só depois de 7 anos você buscou o seu próprio negócio, mas pelo que eu percebi aí, você buscou o seu próprio negócio, mas também teve busca de conhecimento a todo momento. E hoje a Damires é uma marca forte. Como foi construir essa marca e quais são as dicas que você dá para quem quer construir hoje a sua marca forte? Olha só, para mim, o porquê ele precisa estar muito claro. Porque as circunstâncias da vida, elas vão chegar. Nem sempre serão bons dias, né? Circunstâncias atípicas nos cercam o tempo todo. Então, doença, crise financeira, às vezes o mercado não vai dar a resposta imediata para o que você acredita que é a sua visão e seu modelo de negócio. E se você não tiver convicto do seu porquê, você vai ser abalado pelas circunstâncias. Então, para mim, o que me motiva, o meu porquê, ele sempre teve muito bem desenhado. Inclusive, desde quando eu estagiava no escritório de advocacia. Eu lembro que eu comecei e o estagiário não ganha muito, né? É comum isso. E eu lembro que eu escrevi num papel, num post-it, porque eu fazia aquilo, porque eu não ia desistir. E aquele post-it, ele ficou guardado anos, até hoje, na minha mesa. Todas as vezes que as coisas não aconteciam como eu queria, que o resultado de um processo não era o que eu esperava, eu ia lá e voltava para ele. E é incrível, porque é o mesmo porquê. É por esse porquê que eu não desisto, é por esse porquê que eu mantenho, é por esse porquê que eu avanço, é por esse porquê que eu paro, é por esse porquê que todas as outras coisas, elas assumem uma prioridade. Inclusive, nesse porquê, eu costumo dizer que se o seu porquê, ele é o dinheiro, é muito perigoso. Porque em algum momento você vai achar alguém que paga o seu preço. E aí você vai se corromper. Não sei se você já ouviu falar da teoria do Golden Circle, que é um palestrante famoso aí nos Estados Unidos, que ele foi mapear o que tinha em comum nos grandes líderes, nos grandes líderes, nas grandes pessoas que transformaram o mundo. E aí ele traz isso para o mundo dos negócios. Se você perguntar para um analista, por exemplo, o que ele faz, ele vai saber dizer o que eu faço. Então, um advogado, eu sei o que eu faço. Se você perguntar para um diretor, para um gerente, ele vai perguntar como se faz. E ele vai saber responder o que eu faço e como eu faço. Agora, quando você pergunta para os grandes líderes, eles não... Às vezes, muitos deles não sabem nem como é feito na ponta. Mas eles sabem por que eles fazem. Então, é esse grande insight que ele trouxe. Mapeando todas as mentes brilhantes, o núcleo dos pequenos que brilham é exatamente esse, o porquê eles fazem. Porque quando você vai para os funcionários, eles querem aprender a fazer. Então, eles sabem como fazer. Quando você vai mais para um nível ali operacional tático, que é diretor, gerente, eles sabem como fazer. Então, como eu faço, por que eu faço. Mas poucos são os que sabem o porquê, qual é o seu propósito, que é o que te guia. E eu achei interessante que você falou isso, que o porquê é muito interessante. Então, quando você fundou ali a Damires Advocacia, né, o escritório,
Eu acho que quando você escreveu o poder da palavra escrita, o porquê eu vou fazer isso, acho que guiou toda a tua trajetória, né? Então, até de desenhar desde o básico, o layout do escritório, o atendimento, o que você quer, quais são as ideias, quais são os produtos que eu vou entregar, por que eu vou crescer. É isso. Eu acho que é exatamente a diferença. Muitas pessoas não sabem o porquê. E quando a gente traz para uma analogia, é literalmente aquela cenourinha ali dos desenhos animados na frente do coelho, que vai guiar. Se a gente não tiver essa cenourinha, que é a cenourinha que vai guiar a gente, que é o nosso porquê, a qualquer momento de adversidade a gente vai parar. Porque você não sabe nem por que você tá fazendo aquilo. Então, quando você tem isso muito bem claro, você transforma a adversidade, talvez, numa solução para continuar caminhando. É isso mesmo. É isso mesmo. E é surreal porque na advocacia, ela não é algo que vai te dar um resultado imediato. Todo negócio ele tem um tempo de maturidade para que ele possa dar, para que você colha frutos. E na advocacia, eu lembro que quando eu comecei, muita gente migrava para concurso ainda. O concurso estava em alta. Hoje não, mas na época estava em alta. E nunca foi opção para mim, porque lá atrás eu já tinha uma missão clara. Então, lembro que quando os honorários eram ainda ruins, né? Eu escrevia várias vezes por dia, né? Porque eu estava fazendo aquilo, porque eu estava fazendo aquilo, porque eu estava fazendo aquilo. E que não era esse o objetivo. E aqui estamos nós, 12 anos depois, e o porquê é o mesmo. Nunca mudou. E assim, hoje dentro do teu universo ainda, você já passou por muita coisa que você falou aí, mas quais são os principais desafios que você enfrenta hoje? Eu acho que qual é a principal, uma ou as dores que você mais tem hoje em dia? Olha só, toda dor, pra mim, ela sempre tem relação com algo pessoal. Acho que, né, tem coisas que me tiram do lugar. E dentro dessa linha de prioridade, nós fizemos uma ampliação no escritório ano passado, fizemos um rebrand, né, de marca, um reposicionamento, uma melhoria. E nós mudamos o escritório ano passado e eu comecei a me preparar para essa mudança. E eu estava grávida. Né? Quando a gente inaugurou o escritório novo, lançou a nova identidade, esse novo tempo da advocacia, o novo ciclo, novos serviços. A gente inaugurou dia 20, no 20 de setembro, e dia 9 de outubro eu estava internada. Né? Eu descobri um ataque cardíaco na minha filha e eu fiquei 11 dias internada, dali tudo saiu do lugar. E ali, ao mesmo tempo que eu senti uma paz, eu fiz tudo que eu podia fazer até aqui. Eu tive que ser retirada da minha equipe às pressas, me tiraram dos grupos, me tiraram de tudo. Eu não podia me preocupar, eu não podia saber de nada, porque senão aquilo prejudicava minha filha. Sim. Então tudo mudou, porque eu me vi no momento em que eu só tinha uma coisa para fazer: manter o que dependia de mim, manter aquela menina viva. E como era algo no coração dela, eu não podia sofrer fortes emoções. Então, me tiraram de tudo. E, para mim, todas as coisas, elas perderam um lugar de prioridade. Mas o porquê não? Porque era o mesmo. Só que eu passei muito tempo afastada, eu só pude retornar, só me colocaram nos grupos mesmo, 6 meses depois. Depois da sua filha já nascida. Eu tive que confiar em Deus e confiar nas pessoas, e confiar nos processos que eu tinha estabelecido, na visão. E foi lindo ver o que eles fizeram, como a visão se manteve, ver que as pessoas, elas já conduziam aquele negócio como se fosse eu. Então, quando me mandavam as coisas, eu falava assim, nossa, sou eu falando. Olha, eu fazendo. E foi muito bonito ver que a equipe ela ficou muito alinhada nesse porquê. E ela entendeu e seguiu. Mas eu vi um problema. Porque a minha ausência impactou, óbvio, também, né? O negócio. Ele permaneceu, mas ele não cresceu como ele precisava ter crescido. E o meu retorno me trouxe angústias. Né? Como é que agora eu posso melhorar essa gestão? Como é que eu posso dar novos passos? Como é que eu posso conduzir esse negócio de uma forma que ele esteja firme, independente da minha presença ou não? Então, ali, com 3 meses da minha filha, lá fui eu com a minha bagagenzinha, montar ali minha malinha e, mais uma vez, aprender.
né? Com alguém que sabia, com alguém que já viveu. E para mim isso foi muito claro sempre. O que eu não sei, eu vou atrás de quem sabe. Se eu não sei, tem alguém que sabe mais do que eu e eu posso aprender. Então, eu nunca medi esforços em relação a isso. Em relação ao meu negócio, eu sempre reinvesti muito daquilo que eu recebi financeiramente no escritório, na visão do próprio escritório. Inclusive, abrindo mão de sonhos pessoais. E a minha filha tirou um pouco isso da órbita. Mas o momento foi necessário, né? Era um caso de saúde. Então, foi muito bom. Com 3 meses, levei ela comigo, tive o suporte da minha mãe e lá fui eu aprender. E hoje, a gente já está num novo fluxo, né? Hoje, ela já tem 9 meses, 6 meses depois. A gente já vive um outro momento da advocacia e nós estamos aqui no momento em que a gente está se preparando para um segundo momento de crescimento, né? Então, é surreal isso. Legal, então o teu principal desafio foi sair da operação e saber que ia estar tudo certo, né? Na verdade, você não sabia que ia ficar tudo certo, mas foi um desafio. Mais do que sair da operação, mas entender que eu estava ocupando um lugar que já não me pertencia mais. Que você tinha que estar em outro lugar mais de estratégia de crescimento. Isso mesmo. E como você já deu um spoiler que vocês estão em outro momento agora de crescimento, como é que é essa questão dentro do universo jurídico? Porque eu percebo quando a gente conversa com alguns advogados, que eu até falo bastante isso, acho que já é o segundo ou terceiro podcast que eu falo a mesma frase. Que eu acho que o problema hoje do autônomo, principalmente além da área da saúde, advogados também, é que vocês colegas, profissão, não se enxergam como empresários, se enxergam como autônomos que têm CNPJ. Que essa chave você já virou. Mas como é que é hoje lidar com essa estratégia comercial, de vender, crescer, saber que você tem que crescer não só por indicação, mas fazer parcerias, eventos, mídia, rebranding? Quais são as dicas que você traz assim, para quem está começando hoje no mercado jurídico? Qual é a principal dica para vender mais? Vender também sem ser aquela pessoa agressiva, comercialmente falando, de comércio, mas de vender e crescer e saber dar o próximo passo. Eu acho essa palavra que você falou, ela é muito especial para mim em relação à agressividade. Porque isso é muito coerente com aquilo que eu escolhi viver. Então, a primeira coisa é você ter uma consciência clara de onde você quer chegar. Porque quem caminha pela comparação ou mede o seu crescimento pelo crescimento do seu colega, sem conseguir ou ter consciência do seu próprio modelo de negócio, não vai dar certo. Você vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa frustrada, você sempre vai achar que não vai estar no fluxo, mas você não consegue metrificar nem os seus próprios avanços ou celebrar as próprias vitórias. Então, em relação à venda hoje no mundo jurídico, o mundo mudou. Aqui em Imperatriz, a mentalidade ainda dos advogados por um bom tempo é em relação ainda a um despachante jurídico. Sim. Ainda é em relação a um cartão entregue. Mas o mundo mudou. Então, hoje, a presença digital, ela é algo obrigatório. Você não tem mais escolha. E isso, para mim, lá atrás, bugava a minha mente. Porque, mas eu tô tão confortável. E até entender também que eu seria a mesma pessoa. Então, para mim, hoje, vender, eu não vender, é deixar o meu cliente na oportunidade de ser atendido por alguém que oferece menos do que eu ofereço, com uma qualidade pior do que a que eu tenho, por um preço maior do que o meu e que vai fazer uma entrega terrível. Então, para mim, é muito injusto com o meu cliente. Então, eu preciso vender, porque ele precisa de mim e ele nem sabe. Então, por isso, mantenha a presença digital. Hoje, a gente faz uso de tráfego pago, aprende com quem sabe. Eu entendi que eu não tenho que fazer isso, então eu delego para alguém que faz, porque eu não preciso fazer. E você vai estruturando o seu negócio e vendendo o seu serviço através de várias coisas, né? Não só do digital, mas o offline, a rede de relacionamento. Mas isso da agressividade é forte para mim, porque eu sei a minha hora de parar. Eu não gosto de relacionamentos abusivos nesse sentido, né? Usando a palavra do momento. Então, na advocacia, hoje, você precisa ter esse bom senso e precisa se abrir para o digital. Não é mais uma escolha. E a pessoa, quando ela vai... Antes, você via o cartão de visita. Hoje, a pessoa ela vai consultar as suas redes sociais e ela quer ver a vitrine, né? É realmente isso que você diz que faz. Se você realmente compartilha. E é muito bom ouvir de pessoas hoje
dos lugares onde eu vou, ou de pessoas que nem são do ramo jurídico, que são empreendedores de outras áreas, e falam assim, nossa, o que você faz é realmente que eu te conheço. E faz a indicação ou aprende naquilo que compartilha. E uma outra dica que é importante é que eu dificilmente metrifico ou uso como um lugar de comparação ou de inspiração outro advogado. Eu geralmente faço busca na venda de serviços jurídicos em empresas aleatórias. Então, eu vejo empresas do ramo de vestuário, de perfume, de comida internacional. Eu sou viciada em experiência. Eu acho que isso é muito importante hoje. As pessoas, elas não compram só um produto. Elas compram a entrega do produto. Elas compram o que o produto carrega, a história do produto. Então, proporcionar a experiência para o cliente é algo extremamente importante hoje e necessário. Mas essa é uma curiosidade legal, né? Porque muita gente às vezes quer só se espelhar no seu concorrente do teu mesmo ramo. Enquanto você busca referência em áreas que não tem nada a ver com a advocacia, mas para você pegar o que eles fazem diferente para a parte comercial, de marketing, de crescimento. Porque se a gente for buscar só dentro da nosso próprio caixinha ali, você nunca vai crescer, né? Acho que as ideias maiores vêm literalmente quando você usa o termo, sair da caixa. No seu caso, é sair do mercado tradicional, deixa eu ver o que outros mercados que não tem nada a ver com o meu estão trazendo de diferença. Eu acho que isso é uma dica valiosíssima, que até nós, assim, às vezes nunca pensamos em buscar, em espelhar em segmentos diversos. Às vezes o pessoal da área da tecnologia, eu acho que quando eu falo tecnologia, softwares, inteligência artificial, essas empresas que dominam isso, se a gente for olhar para o modelo de gestão deles, muita coisa a gente consegue extrair, né? Isso. E é legal também porque eu acompanho a Damires e vejo como ela proporciona essa experiência para o cliente dela. Então, assim, a gente fica até emocionado com o contexto, a história, né? Ele chega ali, nem ele mesmo acredita, e vocês vêm como empresa, acredita, vai atrás, e aí quando a gente vê o resultado final, você entregando ali para ele, ó, deu certo, tá aqui, é emocionante ver isso. E uma das coisas, Damires, que eu acho... Eu faço isso no dia a dia quando eu sento com os empresários, é justamente eles não terem virado essa chave que tu falou agora há pouco sobre a questão de sair desse operacional e ir para o estratégico. E eu achei extremamente interessante você falando que tu saiu, mas assim, não foi algo que tu planejou. Não. Né? Tu saiu de uma forma assim radical, né? Era necessário você sair. E eu acho interessante compartilhar isso porque assim, tem como o empresário se planejando, se organizando, treinando uma equipe, delegando essas funções e testando para ele poder em algum momento tirar uma férias, viajar, usufruir desse momento. Então, a gente fala que não é nem empresa, é eu presa, né? E assim, no ramo jurídico, hoje você vê algo completamente diferente no mercado do Sul e do Sudeste. Se vive outra advocacia, mas nós ainda estamos numa região do interior do Maranhão, então tem pessoas que são diferentes, que já entenderam? Tem sim, não sou só eu, é óbvio. Existem outros escritórios jurídicos que têm essa mesma perspectiva. Mas hoje, há tempos atrás, é sigiloso, não se fala sobre um plano de carreira dentro de um escritório de advocacia. É muito do sócio, eu sou o escritório, a cara do escritório sou eu vou crescer. Sou eu que faço o PDFzinho, eu que faço tudo. E não é sobre isso. Eu penso, inclusive, no modelo de escritório para mim, em que um dia eu não vou estar mais lá. E se eu não me adequo, inclusive, eu saio. Né? É como os grandes nomes de marcas hoje no mundiais. A marca ela se torna maior do que o dono da marca. Né? E eu penso que é sobre isso. Eu não sou maior do que a marca. A marca ela precisa ser maior do que eu. E quando isso é colocado em ênfase, eu preciso compreender que eu tenho um comprometimento com essa marca. E que se eu não fizer a entrega necessária, nem eu me adequo mais a ela. Então, hora de parar. Aí vem de novo o seu porquê. Aí você tem que lembrar o porquê que você tá ali, né? Que aí Isso você mesmo. volta a alinhar tudo que tá saindo do prumo. Também, eu acho que para encerrar, você usou um termo que estava muito em alta aí, né? Eu também queria trazer um termo que está muito em alta, que seria a última pergunta para a gente guiar até como dicas quem está ouvindo a gente. O que é inegociável hoje, está muito em alta esse termo, né? Inegociável. O que é inegociável hoje dentro da sua gestão do teu escritório? O que você não abre mão? Seja com cliente, com agenda, com equipe? O que eu não abro mão. Existem várias coisas que eu não abro mão, mas para mim, eu não abro mão
de alguém que esteja na equipe do meu escritório, alguém que ela carregue a fé de que Deus existe. Isso para mim é inegociável. Não é religião, mas para mim, uma pessoa para fazer parte da minha equipe, ela precisa acreditar que Deus existe, ela precisa acreditar que o filho dele morreu e ressuscitou, porque senão ela não vai entender nenhum dos princípios que nós carregamos, e ela não vai entender por que o cliente, o próximo no nosso escritório, ele tem um lugar de tanta preeminência. Princípios, valores éticos, uma hora eles são dobráveis, a não ser que você tenha uma compreensão de que você não faz para si mesmo. Então, o escritório, Diniz Brito Advocacia, nós somos um escritório que ama a Deus e ama pessoas. E que, através do amor que nós temos por Deus, nós entregamos para pessoas alegria, dignidade, autoestima, integridade e excelência. Legal. Porque aí vem de novo o porquê, né? Damires, e qual mensagem tu deixaria para as mulheres que estão nos assistindo agora, que são empresárias, mãe, esposa, que atua aí dentro dos seus negócios e às vezes se depara também com aquela situação, poxa, tanta coisa para fazer e agora qual decisão que eu vou tomar? Eu queria que deixasse uma mensagem para ela, motivando elas, né, a continuar, a não desistir, porque muitas pensam em abrir mão, né, do negócio, abrir mão da família. E essa sensação de eu não estou dando conta, né, com o que eu vou fazer, eu acho que você consegue passar para elas essa mensagem, porque você vive isso no dia a dia. Olha, a minha primeira coisa para te dizer é, eu não dou conta. E tudo bem. Eu não dou conta. Essa ideia de que hoje a sociedade prega a figura de uma supermulher, que ela vai fazer tudo de forma muito perfeita, e isso gera uma cobrança que ninguém merece ter. Você não vai dar conta. Eu não dou conta. Mas, eu reitero, nós somos equilibristas de vários pratos e vão ter momentos que o prato da sua família ela vai exigir a sua atenção. Foi por isso que eu passei meses afastado do meu negócio e tá tudo bem. Mas tudo passa, inclusive os momentos difíceis. Mas mantenha a sua resiliência, a sua perseverança e a sua fé no lugar, porque tudo vai passar. Mas se você não conseguir se permitir sofrer, se alegrar, celebrar, viver o luto, você vai viver uma pressão insana. E mesmo as grandes mulheres hoje que estão em grandes carreiras, ocupando grandes cargos, a primeira consciência é que elas são fiéis a elas mesmas e ao que elas acreditam. Então, olhe para você, olhe para a sua realidade. Toda competição ela é injusta, porque a minha realidade é diferente da sua. Então, não se compare, não é uma competição. Você vai viver o seu tempo, você vai viver o que Deus ele tem para você viver. Vai ter hora de parar e vai ter hora de acelerar. Se essa é a sua hora de andar, ande. Entregue-se à providência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Vai chegar a hora que você vai ter que correr. E se você não tiver andado no tempo que era para andar, na hora de acelerar, você não vai conseguir acelerar. Muito bom. Gostei muito do quando você fala da cobrança e que a gente é equilibrista. Então, uma hora você vai ter que dar atenção para mais um prato, para outro, mas pode ser também que às vezes um prato possa cair e nada impede você juntá-lo. Se quebrar, você junta as pontas e tenta reconstruir e começar dali. Damires, eu queria te agradecer por ter trazido temas tão importantes para a gente, porque a gente percebe que está muito ligado aos grandes empreendedores, a questão da espiritualidade, Deus guiando o caminho, da integridade, como você falou. Se a gente tiver só apenas princípios éticos e valores, em algum momento eles podem ser dobrados se você não tiver um propósito muito claro, que foi o que você trouxe, né? Do porquê eu estou aqui, porquê eu estou fazendo isso. Cada vez que você pensar em titubear, você lembra do porquê que siga o caminho. Agradeço pelos insights que você trouxe pra gente, espero que as pessoas também tenham absorvido algumas coisas. E eu sempre falo para todo mundo, não é que a gente espera transformar todo mundo com poucas horas que a gente está conversando aqui, mas se a gente conseguir plantar uma sementinha, assim, 1% para a pessoa mudar, tentar começar a transformar no dia seguinte um pouquinho mais a sua empresa ou dar o primeiro passo para quem ainda não começou a empreender, é o que a gente espera. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite, também por ter aberto um pouquinho do seu coração, da sua história, da sua vivência e até algum dos próximos passos que você vai ter.
Obrigada, gente. Até logo. Vencemos?